Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Helena espera que todo mundo esteja bem, animado, porque hoje é sexta-feira, último dia de aula, de atividade dessa semana. Depois vocês vão poder brincar, fazer o que quiser, descansar nesses 2 próximos dias, que é sábado e domingo. Então, vamos lá com toda a animação para a aulinha de hoje, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho na disciplina de ciências sobre o corpo humano. Então, a gente sabe que o corpo humano, ele sempre se modifica, né? Ele sempre tem mudanças. Se a gente comparar o seu corpo quando você era bebê e agora, do jeito que você está, vocês vão perceber muita mudança, né? Todos os dias, constantemente, o nosso corpo sofre mudanças e vai continuar mudando até a gente envelhecer, certo? Então, aí na página 162, vem falar um pouquinho sobre as fases da vida. Vamos conhecer os membros da família de Eduardo para falar um pouquinho sobre isso, sobre as fases da vida. Então, a família de Eduardo é constituída por 8 pessoas e todos moram na mesma casa. E aí tem algumas informações que a gente vai ler agora sobre a família dele. Então, Bianca e Eduardo são crianças e estão em uma fase da vida chamada infância, que é a mesma fase que vocês estão também. Vocês são crianças, certo? Então, as crianças estão vivendo a fase da infância. Bianca, que é a bebezinha, né? Ela é a irmã mais nova de Eduardo. Ela tem só 9 meses de idade e ela gosta de brincar e de passear no parque com a família deles, né? E Eduardo, ele tem 8 anos de idade, a idade de vocês, né? Ele gosta de estudar e de brincar, de jogar bola. Agora temos mais 2 irmãos, né? Mateus e de Larissa. Mateus e Larissa não estão mais na infância, não. Eles estão na adolescência. Existe essa fase da vida também chamada de adolescência, que é o que vocês vão vivenciar depois da infância, certo? Mateus tem 5 anos a mais do que Eduardo. Ou seja, ele tem... Aí vocês vão completar aí. Nós lemos que Eduardo tem 8 anos de idade. Então, você vai fazer a idade de Eduardo, que é 8 anos, mais 5 e vai descobrir a idade de Mateus, tá? Mateus gosta de andar de bicicleta, adora estudar matemática e ajudar a mãe e o pai nas tarefas de casa. Larissa é a irmã mais velha de Eduardo. Ela tem 4 anos a mais do que Mateus. Ou seja, ela tem... Aí vocês que vão completar também, certo? Vocês não já descobriram a idade de Mateus? Então, vocês vão fazer a idade de Mateus mais 4 e vai encontrar a idade de Larissa, certo? Larissa está estudando para entrar na faculdade e namora um menino da escola dela. Na próxima página, nós vamos continuar lendo aí os exemplos que tem da família de Eduardo. Então, tem Marcelo e Juliana. Eles estão na fase adulta, né? Eles são adultos. Marcelo é o pai de Eduardo. Ele tem 45 anos de idade. Ele é médico e trabalha no hospital. Em casa, após lavar a louça do jantar, Marcelo lê histórias para Bianca, que é a bebezinha, e joga videogame com os outros filhos. Já Juliana é a mãe. Ela tem 7 anos a menos do que Marcelo. Então, para descobrir a idade de Juliana, vocês vão ter que fazer a idade de Marcelo, que é 45, menos 7. Certo? E aí vocês vão encontrar a idade de Juliana e preenche aí. Juliana, ela é professora, igual tia Helena, e trabalha em uma escola durante o dia. À noite, ela faz o jantar e ajuda os filhos nas lições de casa. E aí embaixo, por último,
temos Joaquim e Amélia, que estão na fase idosa. Eles são idosos, estão mais velhos, né? A Amélia é a avó de Eduardo, ela tem 65 anos de idade e gosta de praticar atividades físicas com Joaquim, seu marido. Além disso, a Amélia ajuda a cuidar dos netos e faz comidas deliciosas para todo mundo da família. Do outro lado, temos Marcelo. Do outro lado, temos Joaquim. Joaquim é o avô de Eduardo e tem 5 anos a mais do que a Amélia. Então, para descobrir a idade de Joaquim, vocês vão pegar a idade de Amélia, que é 65, e fazer mais 5, certo? E aí vocês vão descobrir a idade de Joaquim. Ele adora passear com a Amélia e ajuda a cuidar dos netos também, certo? Então, essa é a família de Eduardo. São 8 pessoas no total, certo? Tem Eduardo e a irmã mais nova, né, que estão na infância. Tem Mateus e Larissa, que são adolescentes. Tem Marcelo e Juliana, que são os pais, são adultos. E tem Joaquim e Amélia, que são os avós e são idosos. Cada um se encontra numa fase diferente, né? Na questão 2, aí em cima, na página 163, tem falando assim: organize os personagens em ordem crescente de idade, enumerando-os de 1 a 8. Então, vocês vão organizar aí os nomes deles, enumerando de 1 a 8, do menor para o maior. A ordem crescente é essa, sempre do menor número até o maior número, certo? Passando para a próxima página, 164, vamos continuar o assunto. E aí o livro de vocês vem dizer que com o passar dos anos, as pessoas mudam. Isso a gente já sabe, né? A gente percebe, todo mundo muda. Essas mudanças, elas são físicas, ou seja, na aparência, no corpo mesmo, e também tem mudanças de comportamento. Talvez os seus gostos tenham mudado, talvez você tenha enjoado de uma brincadeira que você gostava muito quando era menor e hoje em dia não gosta mais. E esse tipo de mudança no gosto de vocês, na sua preferência sobre brincadeiras e essas coisas, também é um exemplo de mudança de comportamento. Então, aí embaixo nós temos algumas imagens, né, alguns quadros de exemplo das fases da vida de Joaquim. Lembram? Joaquim é o avô. Então, tem aí Joaquim quando era criança, parece com Eduardo, né? Joaquim parece com Eduardo, quase igual, mas é o avô. Quando ele era criança, depois ele na adolescência, depois quando ele se tornou adulto, com menos de 60 anos de idade, e hoje em dia, quando ele já é idoso, com 70 anos de idade, certo? Passando aí para a página 165, nós vamos falar um pouquinho sobre a infância, que é a fase de vida que vocês estão vivendo no momento, certo? Então, como a gente viu na página 162, Bianca e Eduardo também estão na infância, né? A infância, pessoal, é a primeira fase da nossa vida. Ela se inicia quando a gente nasce e ela dura até mais ou menos quando a gente tem 12 anos de idade. Então, até 12 anos, vocês ainda vão estar na infância, certo? Durante a infância, o corpo humano, o nosso corpo, ele cresce rapidamente, se comparando com as demais fases da nossa vida. Então, lembra que Tia falou que tem a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase idosa, mas é na infância onde o corpo mais se desenvolve rapidamente. Quando a gente tem mais ou menos 6 meses de idade, os dentes da gente começam a nascer, não é assim? Esses dentes são temporários e serão mais tarde substituídos por outros dentes. Todos vocês, eu acredito que já passaram por isso, né?
arrancaram um dentinho e logo o outro nasceu, né? Isso também faz parte das mudanças do nosso corpo. E também, pessoal, vale destacar outra coisa, que é, além do nosso desenvolvimento do corpo, temos também um desenvolvimento intelectual. Como assim tem um desenvolvimento intelectual? É aquele desenvolvimento da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso pensamento, certo? Ele é bastante acelerado durante a nossa infância. Então, nossa mente está trabalhando rapidamente durante a nossa infância. A gente consegue entender muitas coisas, reconhecer muitas coisas, pensar bastante coisas, conhecer muitas coisas novas, né? É onde a gente aprende a falar, a andar, a escrever, a ler. Então, todo o tempo a nossa mente está trabalhando, certo? Principalmente quando a gente é criança, que é tudo novo e é justamente aonde a gente começa a se desenvolver, certo? Passando aí para a próxima página, continuando, né? O livro vem dizer que antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da nossa mãe. Então, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente também está se desenvolvendo lá dentro. No início, a gente é só um grãozinho de feijão bem pequenininho. Depois vai crescendo, vai criando a cabecinha, os bracinhos, as perninhas. Então, lá dentro da barriga da mãe, os bebês também se desenvolvem, também mudam, certo? Essa fase, quando os bebês estão dentro da barriga da mãe, é chamada de gestação, certo? Então, antes da infância, ainda tem essa fase, que é a gestação. Durante a gestação, um novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento, gás, oxigênio. Então, tudo isso o bebê recebe da mãe, certo? Tudo que o bebê precisa para se desenvolver, ele tem dentro da barriga da mãe. Diversos exames médicos são realizados durante essa fase da gestação. Vocês sabiam? Quando a nossa mãe estava grávida da gente, por várias e várias vezes elas tiveram que ir ao médico fazer vários exames. E esses exames são chamados de pré-natal. Por que pré-natal? Porque são exames que precisam ser feitos antes da gente nascer. Por isso que é pré-natal, significa antes do nascimento, certo? E é através desses exames que a nossa mãe percebe se a gente está bem, o que é que está precisando, se está tudo ok, ou se está tendo algum problema na gestação. É através desses exames, por isso que é muito importante, certo? E um desses exames que são realizados antes do nascimento é chamado de ultrassom. E é através desse ultrassom que as mães conseguem acompanhar o bebê, ver qual tamanho está o bebê, escutar o coraçãozinho, certo? É também possível identificar através da ultrassom se o bebê vai ser menino ou vai ser menina. Então, são exames muito importantes, tá certo? Que todas as mães precisam fazer e as mães de vocês também fizeram quando estavam grávidas de vocês, certo? Então, o nosso conteúdo foi esse. E as nossas atividades nós já passamos, né? Vão ser nas folhas anteriores, aquelas questõezinhas que tia colocou para vocês responderem, explicou para vocês responderem, certo? Então, para hoje é só isso. Próxima segunda, a gente volta com as nossas aulas, tá certo? Um beijo, tia vai ficar aqui aguardando as atividades de vocês para corrigir. E desejo um ótimo final de semana a todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta, tá? Beijo!